Olá, turma. Boa noite. Vamos dar continuidade à nossa disciplina Fundamentos em Psicanálise. Hoje é a nossa terceira aula desta disciplina e eu vou trazer aqui para vocês, gente, um novo tema, tá bom? Mas dando continuidade com relação ao tema anterior da nossa disciplina. Eu vou falar para vocês nessa aula sobre a estrutura e o funcionamento do psiquismo com base na teoria da psicanálise, tá certo? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, anotem e a gente discute essas dúvidas no Meet, tá bom? Vamos lá. Como eu falei para vocês, a nossa aula de hoje vai ter como base a estrutura e o funcionamento do psiquismo. Na aula anterior, nós estudamos o caso clássico de Ana O, que é o caso que foi o pontapé inicial para o surgimento da psicanálise. Então, quando a gente fala sobre a estrutura e o funcionamento do psiquismo, nós estamos nos referindo a como a nossa mente ela funciona, como o nosso psiquismo funciona. E aí, tendo como base isso, que Freud começa a formular os seus primeiros conceitos da teoria da psicanálise, pegando como caso clássico, né, como explicamos na aula anterior, o caso Ana O, em que a paciente apresentava alguns sintomas, mas não existia uma causa anatômica que pudesse explicar esses sintomas. Então, se não tinha uma causa anatômica, a gente precisa ter um olhar sobre o psiquismo, e é sobre o psiquismo que Freud irá se atentar. E aí, tendo como base essa atenção do psiquismo, Freud vai criar um conceito, né, que é um dos conceitos iniciais da teoria da psicanálise, que se chama pulsão. Né? Ele vai dizer que a existência de determinados sintomas da paciente tem como base pulsões, tá certo? Professora, tudo bem. Freud vai dizer assim que a origem daqueles sintomas era uma causa, tinha uma origem psíquica, mas como é que essa origem psíquica pode ser explicada? E aí Freud vai formular, né, o que nós chamamos pulsões, que é o que eu vou estar explicando aqui nessa aula. Lembrem-se também que quando nós falamos sobre o caso, nós falamos sobre a cura pela fala, né? E Freud vai criar um método de associação livre, que é o que? A fala espontânea da paciente que vai sendo dita e que vai sendo, de alguma forma, ganhando sentido, tendo como base as experiências passadas dessa paciente. Então, a psicanálise começa a surgir desse ponto aí, e também tendo como base aí essas primeiras formulações de Freud, porque não basta apenas dizer assim, esses sintomas têm uma origem psíquica, é preciso que nós possamos compreender de onde é que vem de onde é que vem essas pulsões, qual é a explicação para determinados comportamentos dessa paciente, tá certo? Então, vamos aqui compreender, tá? O conceito básico da psicanálise, que é pulsão. Vamos aqui, princípios básicos de Freud. Um dos princípios básicos, né, da teoria da psicanálise é o que nós, como eu expliquei para vocês, é o que nós chamamos de pulsão. A palavra princípio, gente, ela vem de início, ou seja, é de onde surge alguma questão. Então, Freud, para explicar a origem de determinados comportamentos e sintomas da paciente, vai dizer que esses sintomas eles têm a origem em uma pulsão, tá bom? E essa pulsão, ele disse que era uma pulsão sexual. Por isso que quando a gente fala da teoria da psicanálise, a gente lembra muito sobre Freud é muito sexual. Tudo de Freud, toda a teoria da psicanálise é voltada para a questão sexual. Mas quando a gente fala sobre o que é sexual para a psicanálise,
nós não estamos nos referindo a um ato em si, nós não estamos nos referindo a uma parte anatômica, nós estamos nos referindo como pulsão sexual uma energia, que aí ele utiliza da questão sexual como uma comparação ou como uma metáfora para dizer que é uma energia, porque na verdade quando a gente fala sobre o sexual, a gente sabe que existe uma energia no corpo que de alguma forma tem uma certa funcionalidade. E aí, quando a gente vai compreender a teoria da psicanálise, muitos confundem o que é isso que Freud chama de sexual mesmo, o que é isso que está endereçada a essa teoria. Mas é preciso que a gente tenha um cuidado, por quê? Porque o termo em si utilizado não significa que a gente pegue esse termo na origem no português, como a gente fala que é sexual, tudo que é sexual envolve a questão do sexo em si, não é sobre isso que Freud coloca em sua teoria. Freud coloca que existe uma energia dentro do, vamos dizer assim, psíquica, e essa energia ela é movida por afetos, e esses afetos marcam um sujeito. Então, assim, é sobre isso que nós vamos falar de forma detalhada ao longo da nossa disciplina. Para que a gente não fuja muito, eu vou voltar aqui sobre o que Freud fala sobre a pulsão. A pulsão, gente, ela é uma energia psíquica, tá certo? Quando a gente fala assim de uma energia psíquica, é importante a gente delimitar que Freud, lá por volta de 1996, em um dos seus livros mais recentes, né, porque tem várias edições, ele vai nos colocar a seguinte questão: a pulsão é tudo aquilo que se localiza no limite entre o corpo e a mente, ou seja, entre a parte psíquica e o somático, entre a mente e o corpo. Então, quando nós falamos de pulsão, gente, é tudo aquilo que está no limite entre o corpo e a mente. Então, entre o corpo e a mente existe uma energia pulsional, ou seja, essa questão de pulsão, energia psíquica, essa pulsão ela sofre um movimento na vida do sujeito e esse movimento ele causa algumas questões no sujeito, tá bom? Então vamos aqui compreender o que nós falamos de pulsão e o que isso tem a ver com a psicanálise. Quando nós estudamos o caso Ana O, nós percebemos o quê? Que a paciente apresentava várias questões, né, sintomáticas, quadros de mutismo, de dormência, de afasia, enfim, várias questões aí que não tinham uma origem, vamos dizer assim, não tinha uma origem anatômica, não tinha uma causa no corpo que explicasse isso aqui, essa lesão provoca isso. Então, Freud começa aí a formular a sua teoria. Se não tem uma causa anatômica e que explique essas questões, a gente precisa entender que existe uma energia que é psíquica que provoca alguma questão no sujeito. E ele chamou essa energia de pulsão. Mas na frente a gente vai compreender detalhadamente sobre isso. Então, entendam, a pulsão, gente, é tudo aquilo que se localiza, mais uma vez, entre o corpo e a mente, né? É esse limítrofe. Pulsão, vamos entender que fica nesse limite entre o corpo e a mente. Imagine que entre o corpo e a mente exista algo que interligue, vamos dizer assim, e isso que interliga é o que ele vai chamar de pulsão. Tem algo aí que faz uma ligação que provoca algo no sujeito. Compreendemos aqui o que é pulsão, né? Então, assim, gente, vamos entender agora que a pulsão, ela possui alguns componentes. Professor, estava até bom, eu estava até tentando aqui compreender algumas questões, mas agora a gente vai complicar aqui um pouco para vocês, tá? Espero que até aqui esteja funcionando tudo bem. Ou
como a gente sabe, esteja aí provocando algumas questões em vocês, e caso a gente não consiga, vocês não consigam me acompanhar, vão anotando que a gente vai ter esse momento para discutir, tá certo? Então, como eu falo que essa pulsão ela é uma energia, a gente precisa entender como é que essa energia se forma, como é que ela acontece no sujeito e o que é que ela está relacionada na vida do indivíduo, tá bom? Então, vamos imaginar, gente, que a pulsão, ela possui componentes. Para que ela se estruture, eu não posso apenas dizer assim, professora, a pulsão é algo que se localiza entre o corpo e a mente, ok. Sim, mas o que é que se localiza entre o corpo e a mente, né? Essa energia, o que é essa energia mesmo? Então, gente, vamos entender que essa energia é que provoca, é algo que se movimenta e que provoca comportamentos. Então, vamos aqui colocar em uma tabelazinha mental, vou falar devagar para que vocês entendam e anotem aí. A pulsão é o limite que se localiza entre o corpo e a mente. Na pulsão está localizada uma energia psíquica, tá certo? Essa energia psíquica, ela provoca movimentos nos sujeitos que vão dar origem a determinados comportamentos. Para que a gente compreenda determinados comportamentos, a gente precisa entender o que está aqui, ó, esses componentes da pulsão. O primeiro deles, gente, nós temos como a fonte. O que é a fonte? A fonte pode ser considerada como uma parte do nosso corpo ou também, como Freud nos coloca, uma zona erógena. Ou seja, quando eu falo que a pulsão tem um componente chamado fonte, eu estou me referindo que na pulsão tem algo que está sendo estimulado em mim. E isso que está sendo estimulado é uma parte do meu corpo ou uma zona erógena. Ou seja, por que é uma zona erógena? Porque zona erógena é tudo aquilo que tem uma estimulação, é tudo aquilo que tem um afeto, é tudo aquilo que tem um toque. Então, vamos imaginar, para clarear as ideias de vocês, o quê? Que dentro da pulsão existe uma fonte. Essa fonte é uma parte do meu corpo. Vamos imaginar o nascimento de uma criança. O nascimento de uma criança é povoado por uma série de situações, inclusive o toque. Ou seja, vamos imaginar a amamentação que a mãe faz com a criança. Existe aqui uma pulsão, ou seja, existe um componente da função que está sendo estimulado, que é o quê? A boca, por exemplo, já que a criança está sendo amamentada. Então, vamos imaginar que nessa parte da fonte é uma parte do corpo, é o toque que você faz, vamos dizer, uma parte especial do corpo. E esse toque, gente, ele vai deixar marcas no sujeito, marcas inconscientes. E aí a gente vai se perguntar, onde é que essa marca ela vai aparecer? Na vida adulta, mesmo que o sujeito não se lembre do que aconteça, mas algo traz um conforto para ele a partir do momento em que ele, por exemplo, se sente angustiado, ele vai o quê? Ele vai, por exemplo, utilizar, vamos dizer assim, de um toque. Um exemplo, comer, né? Angústia, eu estou me sentindo desamparada, eu estou me sentindo angustiada, eu vou o quê? Estimular uma zona erógena, ou seja, existe aqui uma energia que me provoca, que me provocou em um certo determinado momento da minha vida, e aqui, como eu estou angustiada, ou porque essa experiência me trouxe satisfação, eu vou o quê? Repetir ela. Então, eu vou estimular, isso vai me trazer calma, ou simplesmente eu vou estimular essa área aqui. Entenderam aqui? Então, vamos imaginar que não somente nessa questão, mas imagine o quanto isso tem se vocês imaginarem, gente, isso abre leque para uma série de discussões. Imagine que existe uma pulsão, ou seja, existe algo que é provocado no sujeito aí a partir da fonte,
ou seja, a partir da parte do corpo, e isso deixa uma marca nele, uma marca que vai ser posteriormente apresentada no sujeito ou não. Mas a gente tem que lembrar que todas as nossas experiências, elas são experiências de prazer e desprazer. E tudo isso vai moldando o psiquismo do sujeito. Todas essas experiências do nascimento, do desenvolvimento. Então, vamos imaginar aqui uma criança, por exemplo, que é colocada, só um exemplo básico, que é colocada de castigo, né? A gente coloca, vamos dizer assim, coloque ela de joelho lá e ela fere um pouquinho o joelho dela. Uma parte do corpo não é estimulada apenas quando ela come, mas quando gera um afeto. E esse afeto pode ser provocador de raiva, pode ser provocador de um sentimento de prazer ou desprazer. Mas o que vai marcar essa criança é o que? Essa experiência e essa pulsão que vai de alguma forma provocar algo nela. Ficamos por aqui sobre a questão da fonte. E aí nós temos também a força, que a força, gente, é um dos componentes que vai estar delimitando a quantidade de energia que é, vamos dizer assim, investida no sujeito. Mais uma vez, eu vou pegar o exemplo da mãe amamentando. Então, vamos imaginar que a quantidade, ou seja, a força, que é um componente da pulsão, seja demasiada, ou seja exagerada. Isso vai provocar um afeto no sujeito. A gente não tem como saber o que é que vai provocar no sujeito, mas a gente sabe que vai deixar uma marca. Essa marca ela pode ser positiva, pode ser negativa, vai depender de como o sujeito vai internalizar, porque o sujeito ele possui uma subjetividade. E aí é que tá, é isso que faz a psicologia e é isso que faz a psicanálise, a subjetividade do sujeito. Quando a gente pega duas crianças, elas passam pela mesma experiência de dor, mas uma pode ter um aprendizado e a outra pode utilizar aquilo como um vitimismo para que ela consiga alguma coisa ao longo da sua vida. Então, quando eu falo do componente força, gente, é a quantidade de energia que é investida ali. Então, vamos imaginar que exista aí uma quantidade excessiva ou uma falta, né, dessa alimentação, desse toque, né? São vários exemplos que eu vou dando, gente, e eu vou aqui, de alguma forma, explicando para vocês como é que isso ocorre. E aí, quando eu falo desse componente força, é a quantidade de energia. Quando eu falo quantidade de energia, vocês podem até se perguntar, como assim quantidade de energia? Lembrem-se, a experiência do sujeito. Para que o sujeito ele forme e estruture o seu psiquismo, ele vai precisar de experiências. E uma delas faz parte do componente da pulsão, que é a força. Vamos imaginar que dentro do exemplo que eu dei e de tantos outros que podem surgir aí, existe uma questão, o excesso, né? Então, a criança chora, a mãe está lá, coloca o seio e acalenta aquela criança. A criança chora de dor, a mãe vai lá e coloca o seio. Aí você percebe que existe um excesso de força e de uma energia. E esse excesso vai provocar algo no sujeito, que esse provocar algo no sujeito vai ser definido pelo comportamento que ele vai exibir em fases posteriores do seu desenvolvimento, tá? E aí nós temos o terceiro componente da pulsão que se chama finalidade. A finalidade, gente, ela está associada à satisfação imediata de uma vontade ou de um desejo. Mais uma vez, a fome. Vou colocar aqui a fome novamente para que a gente não fuja tanto desse exemplo que eu estou dando aqui para vocês. Quando o sujeito está com fome, o que? Ele busca o que? Alimentar-se, ele busca saciar a sua fome. Uma criança, por exemplo, o que prevalece na criança é o que? O que a mãe entende como falta nela. Então, vamos imaginar que todas as vezes que uma criança apresenta um determinado comportamento, né? Por exemplo, de colocar o dedo na boca, a mãe vai lá e entende que ela está com fome e ela vai lá e dá o alimento imediatamente. Ela está o quê?
fazendo aí, tendo a finalidade, que é o quê? É a satisfação imediata daquela necessidade que ela entende que a criança necessita. E que nem sempre essa necessidade, ela é a necessidade de fome. Mas enfim, o que está aqui prevalecendo, a finalidade é o que, gente? A satisfação imediata. Eu estou correndo, eu vou lá, me deu sede, eu vou beber. Eu estou com fome, eu vou lá e como. Eu estou, enfim, e aí a gente vai perceber, gente, pegando aí um pouco mais adiante, né? Quando a gente se sente, vamos dizer assim, ansioso com alguma questão, o que a gente geralmente faz? Cada um vai encontrar estratégias aí para satisfazer uma necessidade, né? Então, assim, como eu não consigo esperar o amanhã, eu vou ter um jogo amanhã, enfim, eu vou ter que entregar um trabalho, e aí eu já estou sem tempo, então eu começo aí a me angustiar, não vai dar tempo, não vai dar tempo, e aí eu quero que isso seja satisfeito logo, porque antes na minha vida, vamos dizer assim, infantil, quando eu tinha uma necessidade, ela era logo satisfeita. E aqui na vida adulta nem sempre é assim. Nem sempre tem uma necessidade que é logo satisfeita. E quando isso não acontece, o sujeito, o quê? Vamos dizer que ele se coloca no desamparo. O sujeito vivencia situações de desamparo para a psicanálise, né? E aí nós temos aqui, gente, um dos grandes conceitos da psicanálise que se chama objeto. A gente vai entender, gente, que dentro da psicanálise existem vários conceitos que são extremamente, de uma linguagem extremamente sexual, mas não sexual no sentido anatômico da palavra, mas sexual no sentido de uma energia que movimenta, de uma energia que causa satisfação e de uma energia que provoca algo no sujeito. E aí nós temos o objeto. Gente, o objeto é um dos conceitos mais belos e mais, vamos dizer assim, que mais movimenta também a psicanálise, né? Então, quando eu falo objeto, eu não estou me falando que o objeto esse prendedor de cabelo, é esse celular, é esse caderno, é esse computador. Não. O objeto para a psicanálise não é o mesmo objeto que é tido para a língua portuguesa, do qual a gente entende. O objeto para a psicanálise, entendam bem, que é algo pelo qual se direciona, tá bom? Uma satisfação de uma necessidade nossa. Professora, traduza isso porque, enfim, né? Não é tão simples. Vamos lá. O que é o objeto? O objeto é tudo aquilo que satisfaz uma necessidade do sujeito. Então, vamos imaginar que, por exemplo, esse objeto aqui, ele pode ser o objeto para a psicanálise, mas ele não é o objeto porque ele é vamos dizer assim, ele é um ser, como é que chama? Nem me lembro mais a palavra correta aqui para usar nele, mas enfim, é um ser sem vida, né? Um objeto. Para a psicanálise, o que está aqui é o afeto que isso provoca no sujeito. E é isso aqui que vai satisfazer a minha necessidade. Então, o objeto é tudo aquilo que de alguma forma provoca, satisfaz uma necessidade no sujeito. Vamos imaginar novamente, pegando o exemplo da criança e da mãe. O que acontece? Qual é o objeto que satisfaz a criança, levando em consideração a mãe, né? É o seio materno, porque o seio materno é tido como o objeto. Por que ele é tido como um objeto? Porque ele satisfaz uma necessidade da criança, né? Uma necessidade básica, mas uma necessidade também de sobrevivência dessa criança. Então, vamos buscar compreender mais detalhadamente, gente, porque aqui é só um esboço, mas busquem entender o que é o objeto para a psicanálise. E aí a gente pode encontrar artigos completos, artigos falando só sobre o objeto para a psicanálise. Então aqui eu estou dando apenas uma frase que eu considero como muito insuficiente para que vocês compreendam de uma forma, vamos dizer assim, agora eu entendo, o objeto é isso. Não,
leitura, muita leitura, 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 leitura. E aí eu vou separar uns textos para que vocês entendam o que é o objeto para a psicanálise. Mas levando em consideração a pulsão, o objeto é tudo aquilo que vai satisfazer uma necessidade, tá certo? Então, gente, a palavra pulsão, ela é uma palavra que vem do alemão triebe, tá certo? Que também está relacionada a uma energia, tá certo? Uma energia que se movimenta no sujeito e que provoca determinados comportamentos. E esses determinados comportamentos, eles vão ter como base uma fonte, vão ter como base os componentes que são a fonte, a força, a finalidade e o objeto, tá certo, gente? Então, vamos ficar por aqui, tá certo? E espero que vocês tenham compreendido aqui um dos conceitos básicos para que a gente entenda o que é a pulsão, tá certo? Lembrem-se de que essa pulsão vai nos dar, vamos dizer assim, abertura para entender uma série de outras questões, mas é preciso que vocês entendam. Vamos por partes, turma. Às vezes a gente quer compreender tudo e ainda assim a gente precisa primeiro compreender as partes para que a gente consiga juntar o quebra-cabeça do que é compreender a psicanálise como um todo. Então, aqui é apenas um recorte mínimo do que é um dos principais conceitos da psicanálise. E aí a gente vai dar abertura para tantos outros conceitos. A gente vai falar ainda sobre o que é o inconsciente, como é que se determina a estrutura também do psiquismo, tendo como base a teoria da personalidade de Freud. A gente vai falar sobre a primeira tópica, a segunda tópica. Então, tudo isso a gente vai ter tempo para falar. E aí eu espero que vocês tenham compreendido e no próximo vídeo eu vou explicar para vocês o que nós chamamos de pulsão de vida e o que nós chamamos de pulsão de morte, tá certo? Então, até o nosso próximo encontro.